de algumas profecias no Mestre Aprendiz de hoje. A todos vocês, vou informar algumas profecias, o que seja uma profecia de um Messias, ou algumas precisamente que eu no Mestre Aprendiz agora quero explicar. Bora lá. Está escrito assim em Isaías: o Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, por liberdade aos algemados, a pregoar um ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos da justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Bem, nesse texto fala que um tipo de Messias irá curar, ter o poder de curar os quebrantados. Nessa cura é cavalo da justiça, uma planta, uma árvore que realmente cura. Pôr em liberdade os algemados. Alguém deve estar sobre ocupação militar para fantasiar que nessa cura tem liberdade, uma libertação. Somente um homem em toda a Bíblia fez isso, foi Jesus. Jesus curou os enfermos, Jesus também curou realmente, e o seu povo judeu estava sobre ocupação romana. E ele deu uma mensagem para fazer coroa de alegria em vez de cinzas, ou o espírito angustiado em vez de guerra. Mas sobre a ocupação romana, essa profecia se cumpriu em Jesus. Porque Jesus curou, estava em ocupação romana, e era um quebrantado, era do povo judeu, era da tribo de Judá, o quebrantado, contrito. Davi, da tribo de Judá, que era quebrantado e contrito, puro de coração. E quando eles estavam algemados, é sobre ocupação militar. E ele curou, como essa profecia mencionou. Quando diz cavalo da justiça, é uma boa erva que ele usava para curar. Mas nisso, essa profecia se cumpriu em Jesus. Em Jesus isso realmente se cumpriu. Mas se estão falando de Messias, eu não estou falando que sou dessa profecia. Eu sou da profecia de Ezequiel e de Daniel. Também sou um ancião de dias, que signifique que eu sou a estrela da manhã, ou o Deus da Bíblia judaica. Mas em Ezequiel fala que alguma coisa negocia comigo, mas esse negócio é por chumbo. E o que seria chumbo? Chumbo é num contexto de um Sansão, num contexto de um ancião de dias estrela da manhã, ou num contexto de animais como a cobra de dama da força. Em Ezequiel, o seu chumbo é em troca da minha riqueza ou da prosperidade, eu ter essa glorificação de um chumbo, porque fala pedras afogueadas no sentido de um Sansão evolutivo. Diz assim: conduziu em grandes águas, significa o seguinte: fez grandes etapas de poder, fez muitos sinais, maravilhas, e os seus remeros conduziam a grandes águas. Significa foram muitos sinais, maravilhas, muitos feitos heróicos, até quebrar no coração dos mares. E Deus confrontou tudo,
porque ele disse assim: você não será mais para sempre. Por que fez isso? Porque esse herói, ou esse escolhido, ficou contra um termo, Messias, ficou contra o termo Deus, para viajar em grandes águas, ter grandes aventuras, ter grandes jornadas em forma de profeta, Sansão ou força maior. E ganhou chumbo, que é uma glorificação, e se glorificou em Sidom. Mas é isso que significa. E quando Deus não abençoa, é porque ele ficou em insolência, soberbo, fazendo suas grandes águas e não considerando outra coisa. Nisso, em Ezequiel ou em Daniel, diz que no final ele só se mostra um Deus, ou no sentido que um livro se abre. Mas esse livro que abre, ou esse Deus, é num contexto que ele, num poder como eminência, um poder de liderança, abre um livro de julgamento. Esse livro de julgamento, representando que ele tem uma estrela da manhã, seja o seu dia dias, significa um julgamento militar contra um real inimigo, que é sua força contrária como Deus. Nisso, fantasia ancião de dias ou eminência, fala Reino do Sul, que é sua liderança, ou o que foi consagrada para ele, um tipo de novo Israel. Mas em Isaías, também ele não é isso. Em grandes aventuras, ou grandes estrelas da manhã, ou grandes sinais e maravilhas, e no seu aspecto de sanção, é isso que considera a profecia minha, de Jesus, foi o verdadeiro Messias. Eu sou o ancião de dias. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.